disso. Você sabe que uma das maiores produções de café do mundo é da Suíça. O Nescafé vem de lá. É mesmo? O Nescafé vem de lá. Eles não têm Eles não tem um pé de café lá. É. Sabe qual que é a maior parte do café que abastece a Suíça? Brasil? Do Brasil. Mas o que acontece? A gente vende para eles, o café. eles, fugiu a palavra agora, usam a tecnologia para beneficiar o café. Beneficia. Eles usam a tecnologia, beneficiam o café, depois nós vamos lá e compramos da Suíça o café que nós mesmos plantamos. Muito mais caro. E muito mais caro. E a Suíça também é um trocinho de tamanho desse tamanho. Então o que está faltando no brasileiro? Mentalidade. Mentalidade. A gente dá muita mentalidade ainda de ganhar cesta básica, mentalidade disso, mentalidade daquilo, com quanto que eu vou ganhar, é auxílio disso, é auxílio daquilo. Você vai viver de auxílio mesmo. E aí, gente, o que eu entendo? Se a gente não mudar a mentalidade, não muda nada. E a mentalidade começa em casa. Eu acho que é o próprio pai ensinando para o filho. Eu vou contar uma historinha de judeu aqui. Inclusive, essa história se eu salvo engano, acho que o Saião contou essa história aqui também. Bom, se ele contou, vão ouvir de novo. Se ele não contou, estão ouvindo pela primeira vez. Uma vez num programa de rádio nos Estados Unidos, antes da criação do Estado de Israel, então o rádio estava bem no comecinho ainda, né? Antes de 48. Estavam entrevistando um judeu ali, e o sujeito queria saber qual que era o segredo dos judeus, por que eles conseguiam manter viva essa cultura judaica, mesmo vivendo espalhados pelo mundo, muitas vezes em guetos. Se mantinham aquela coisa toda e sem condição, e mantendo o Yiddish, mas tinha o hebraico pelo menos para a sinagoga ali, sendo que o americano já nos anos 20 já estavam perdendo. Iniciou o século 20, os americanos estavam perdendo muita da sua cultura. Aí aquele judeu nessa entrevista, tô achando que foi... bom, não vou arriscar o ano, não. O judeu falou o seguinte: olha, é simples. Fala o dia mais importante aí da história americana. Aí o americano respondeu: 4 de julho, que foi a nossa independência. Ah, muito bem, o 4 de julho foi a sua independência. E o que aconteceu no 4 de julho? Bom, nós conseguimos em 1776, 4 de julho de 1776, proclamar a independência contra os ingleses. E fizemos uma revolução e expulsamos os ingleses. Ótimo. E onde é que você aprendeu isso? Aí o americano falou assim: na sala de aula, com a professora. Sabe qual que é o nosso dia mais importante da nossa independência? Ele falou assim: não, qual? É o dia 14 de Nissan, ou 14 de Abib. Que é Pessah. Que é Pessah, que é o dia da Páscoa. E sabe onde é que eu aprendi sobre a nossa história da libertação? Em casa com os meus pais. E sabe como é que a gente comemora? Aí ele perguntou: como é que vocês americanos comemoram o 4 de julho? Eu falei: não, a gente aproveita o feriado para ir para a praia, para dormir e tudo mais, churrasco com a família. Ele falou: sabe como é que nós comemoramos o nosso Pessah, nossa independência? O pai reúne os filhos à mesa, conta a história do que aconteceu, e a história é dramatizada e vivida a partir dos elementos que estão à mesa. Porque a gente tem que comer as ervas amargas para sentir o gosto que eles sentiram da escravidão. A gente pega um pouco de sal ali e põe na água, e pega aquela água salgada para sentir um pouquinho o suor que eles escorriam enquanto construíam casas para os egípcios. A gente tem que comer uma pasta aqui para lembrar o barro que eles amassavam para fazer os tijolos. Para fazer os tijolos. E tem que comer o pão sem fermento para lembrar o pão que eles comeram com pressa na hora de sair. Nós não apenas ouvimos a história, como dramatizamos a história, revivemos o episódio, sentimos o gosto e o cheiro daquela noite, colocamos a nossa mente para imaginar como foi aquele momento, e temos o prazer de ter os nossos antepassados passando a história que nós vamos passar para os nossos filhos. É por isso que ser judeu é diferente de ser americano. Tanto que todo judeu americano, ele é judeu americano. Ele é judeu brasileiro. Ele é judeu tal. Ele é judeu tal. Você entendeu? Eu nunca vi um brasileiro que vai pra América e o filho nasce lá e fala: não, meu filho é brasilo-americano. Não, meu filho é americano. Né? Meu filho é americano. Seu filho é israelense. Sim. Mas se fosse o contrário, ele seria judeu brasileiro. Verdade. Então, eu acho que nós podemos, pessoal,
não é negar, repito, porque tem muita gente criticando aqui, não é negar o racismo, não é negar, não, nada disso. Se você está achando que eu estou negando o racismo, você está entendendo mal as minhas palavras. Se você está achando que eu estou pró-Israel, que eu estou cego por Israel, você está entendendo mal. Olha os exemplos que eu dei aqui. Eu acabei de criticar o governo de Israel com o israelense aqui. Acabei de falar que eu não sou iludido, que tem muito problema em Israel para ser resolvido. Sem dúvida. Eu conheço lá, já fui mais de 40 vezes. Tá certo? Tem problemas. E também falei que eles quebraram a aliança. Mas mesmo com todos esses problemas, Israel está sendo um país de primeiro mundo que está sobrevivendo a inimigos hostis de uma maneira que eu não sei se o Brasil, com toda a sua extensão, aguentaria 2 meses. Já tá lá. E não é a Primeira Guerra. Se eu colocar a história do Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias e outras guerras, mais Guerra da Independência, Israel tá lá, pá, e quebra e volta, e quebra e volta, e quebra e volta. E sabe qual que é a árvore símbolo de Israel? É a oliveira. E a oliveira, Vilela, tem uma característica muito interessante. Você viu lá no nosso museu do Sim, NASP? tem lá. O Shimon também sabe. A oliveira, ela tem um tronco que quanto mais velha ela vai ficando, mais enrugado e aparentemente apodrecido é o tronco dela. Quem é leigo em botânica, olha e fala assim, essa árvore está seca, vamos cortar. E de repente nasce um broto dela, da raiz e do topo. A gente chama em hebraico de tzemach e o troco é netzer. Você pode falar tzemach ou ruter, que é aquele baticímio debaixo das raízes, é o netzer, que a gente fala o renovo e o ramo. E ele é novinho. Ou seja, daquilo que estava velho, enrugado, nasce vida, nasce novidade de vida. Por isso que a oliveira é o símbolo de Israel, com todo o seu significado. O azeite que unge o Messias, o Mashiach, é ungido. A vitalidade. Então o Brasil também tem que parar de ser o país do Bolsa Família. Ah, Rodrigo, mas é necessário, porque você não está na periferia. Eu sei que é necessário. Você não está entendendo ainda o meu argumento. A minha questão não é combater o Bolsa Família. É fazer com que o Bolsa Família seja provisório, não permanente. Você está entendendo? Porque quando um governo estimula que aquela pessoa fique recebendo o Bolsa Família por toda a sua vida, ele é um governo assistencialista e hipócrita, porque ele não quer o progresso. Você está entendendo? Ele não quer o progresso. Eu tenho que estimular a pessoa para que o Bolsa Família seja algo que ele vai receber apenas por um pedaço de tempo, até que felizmente ele não precise mais do Bolsa Família e gere riqueza para ajudar, para que essa riqueza dê impostos para que eu possa acudir a outro. Esse que é o ponto. Você está entendendo? Então esse é o ponto. Vamos dar o Bolsa Família para quem está precisando. Tá bom? Vamos facilitar a entrada não somente de negros, mas pessoas com necessidades especiais nos museus, nas universidades e tudo mais, mas que isto não seja uma coisa permanente, que seja algo apenas provisório. E Israel, Vilela, está aqui para provar que isso é possível. Porque se isso não fosse possível, Israel hoje seria um favelão. De norte a sul. Porque 70 e poucos anos não é o suficiente para você fazer uma nação de primeiro mundo. Olhando assim, com a visão brasileira tupiniquim. 70 anos é muito pouco. O Brasil está com 400, com 500 até hoje, não está lá. Você entendeu? Com todas as deficiências de deserto, governo corrupto, ódio do mundo inteiro. Não era, mas mentalidade. E essa mentalidade nós podemos ter aqui porque, pelo menos o Brasil, que tem a maioria cristã, significa que nós somos, de acordo com o apóstolo Paulo, espiritualmente descendentes de Abraão pela fé. Então aquela promessa que Deus deu a Abraão deveria, em tese, ser estendida a todos aqueles que são cristãos, porque de acordo com Paulo, se somos descendentes espirituais de Abraão, as promessas de Abraão também caem sobre nós. O problema é que nós não nos apropriamos dela. Olha, a água está aqui. Toda vez que eu venho aqui, o Vilela coloca água para mim. Tem 3 garrafinhas d'água aqui. Agora, depende de mim beber. Ele colocou a garrafa aqui, ele até falei, eles vão beber, ó. Tá vendo? Ó. Se eu não beber água... Deu sede agora, né? Deu sede. Se eu tiver com sede, mas ficar só olhando o Vilela beber a água e ficar salivando aqui e falando assim, ó, o Vilela é opressor, que ele bebe água na minha cara, sabendo que eu tô com sede. Gente, eu tenho uma garrafa aqui do meu lado, é só esticar o braço, colocar, não arranca pedaço. Mas há pessoas que não querem ter esse esforço
de pegar a água e beber. Ele só quer ter o esforço de olhar quem está bebendo e considerá-lo um opressor porque ele tem água e você não. Só vou acrescentar uma coisa aí no que você falou, é que você falou que Israel faz o deserto, né? Faz produzir o deserto. Você sabe que a Holanda é um país que eu acho que mais produz flores, né? Você sabia que Israel exporta flores para a Holanda? Ah, é? Já pensou? Do deserto. Nossa. Do deserto. Então, aquela profecia que fala que o deserto florescerá, está acontecendo, né? E com relação à atitude, Israel, não sei se vocês sabiam, mas Israel é considerada a nação startup. Vocês têm essa expressão? É conhecida? Usa, aqui? em Brasil fala startup também. Sim, Startup Já Nation. caiu no português. Não, Startup Nation. A nação sim, startup. sim. Né? E você sabe onde que eu vi isso, o Rodrigo Vilela? Um dia desses, né, lá na Universidade Hebraica, tem um professor muito famoso lá que chama-se Amnon Shashua. Ele fundou uma empresa chamada Mobileye. A Mobileye aqui no Brasil, acho que não é muito conhecido, mas lá em Israel é muito. Ele montou uma empresa que faz um aparelho que, com uma câmera fotográfica muito simples e um algoritmo que ele desenvolveu, ela consegue evitar acidentes. Então, por exemplo, você está dirigindo, né? Se você sair lá da faixa, ela começa a apitar, né? Se você se aproximar do carro, ele fala, ó, tá perto. Se aparecer uma pessoa, apita. Ou seja, isso aí foi desenvolvido lá por essa empresa Mobileye, e a Intel comprou a Mobileye por 15 bilhões de dólares. Nossa. Foi a maior venda de empresa ou absorção de empresa da história de Israel. Ou seja, esse professor, né, o Amnon Shashua, ele ficou considerado como o startupista, né, bem-sucedido, né? E um dia, né, ele estava assim, logo no começo dessa carreira meteórica dele aí, ele foi dar uma palestra sobre o que fazer, né? Você quer montar uma empresa startup, né? O que fazer? Rapaz, eu fui nessa palestra, tinha gente caindo pelo ladrão, tá? Tinha a quantidade de alunos que foi lá nessa sala, na sala não coube, sala enorme. Foi no Montes Copos? Não, foi no outro campus? Não, foi ali na Givat Ram, né? O que isso me diz? Eu já sabia disso, tá? Mas isso aí me comprovou. Cada aluno, ele quer ser um startupista. Está dentro dele, tá? Ele ser um empreendedor. Ou seja, ele não está na universidade para depois conseguir o diploma e talvez ser professor da universidade, ou continuar na universidade, ou continuar com uma bolsa. Não, não, não. Ele está lá porque ele viu o exemplo lá do Amnon Shashua e ele quer também pelo menos 15 bilhões de dólares, entendeu? Ele quer ser igual. Eu sou humilde, 500 milhões já estava bom. Exatamente. Mas a ideia, a atitude, entendeu? Então isso está no israelense. Essa gana de ser vencedor, de ser bem-sucedido. Isso o sujeito atravessa a parede, entendeu? Para conseguir. E isso é atitude, isso faz diferença. Isso pode estar no Brasil. Pode. Na verdade, você é até otimista. Já está começando a mudar um pouco a mentalidade brasileira. Isso está me deixando feliz. Mas ainda está pequeno ainda, pode ser mais. Por exemplo, eu fui criado nos anos 70, 80 com a mentalidade que o homem bem-sucedido é aquele que tinha a carteira profissional assinada. É, verdade. Não é isso? E trabalhava preferencialmente mais de 20 anos no mesmo emprego. São duas coisas. Você tinha que ter a carteira, a estabilidade de emprego, a carteira profissional assinada, e não com muitos carimbos, com um único carimbo ou dois no máximo. Significa que o cara é bom. Eu lembro que meu pai até contava muitas vezes na época do DOPS, na época da ditadura militar. Eu lembro que tinha um vizinho lá de casa que um dia ele sumiu. E eu lembro o pai chegando e falando assim, pois é, o fulano de tal sumiu, mas também ele, eu falava com ele, andou sem documento, e eu lembrava meu pai falar isso, dava um medo da PM.
que a PM pegava todo mundo sem documento. E um camarada, quando não queria ser parado pela polícia, ele tinha que andar com a carteira profissional amarrada, amassada aqui, para mostrar que ele era trabalhador. Então, foi essa época que a carteira profissional mostrava que você realmente é uma pessoa. Hoje, nós estamos vendo que até por alguns aspectos, a carteira profissional não significa muita coisa. Em que sentido? Em que sentido? Hoje, se uma pessoa investir uma parte do salário dela todo mês numa boa previdência privada, ela vai ter muito mais dinheiro do que no fundo de garantia. Eu sei porque eu sou CLT, você tá entendendo? Eu sou CLT e eu fico olhando quanto que eu tenho lá no meu fundo de garantia, além de ser um juro baixíssimo, uma correção baixíssima, é o governo que decide como é que eu posso guardar o dinheiro, gastar o dinheiro que tá guardado lá. Você tá entendendo? Então, hoje está mudando um pouco. Já tem muitos jovens que já estão procurando... falou de startup. O próprio fato da expressão startup já está incorporada na língua portuguesa, significa que já está tendo uma mudança. Tem muitos jovens que estão ouvindo a gente agora que já são empreendedores, que estão indo atrás. Então eu dou incentivo, continue indo, você entendeu? Continue indo. Só que ainda são poucos. Nós ainda temos uma mentalidade majoritária do Brasil de buscar Bolsa Família. Sim. A gente tem que mudar essa chave. A gente tem que ter uma maioria de empreendedor, ou pelo menos um número significativo, e uma minoria pegando o Bolsa Família por situação atípica. Você ficou desempregado? Tudo bem, vai lá, tem um auxílio do governo, né? Teve uma situação que quebrou a empresa, você vai lá, o governo te socorre até você se reerguer, mas que isso seja a exceção, não a regra. O problema é que no Brasil, a cultura da dependência do governo ainda é regra, não é exceção. E talvez tome um incentivo aqui, a gente começar a ter mais jovens empreendedores. Quem sabe, abaixo de Deus, é claro, é com a ajuda de Deus, você que está me assistindo aí, que entendeu o discurso pesado que eu fiz aqui agora no final, você pode ser aquele que vai mudar a chave para que no futuro, quando falar de startup ao redor do mundo, quando a gente fala hoje de Waze, fala da Intel, posso falar de novos produtos tendo brasileiros por detrás dele. O que hoje é difícil encontrar nomes de brasileiros. E a gente tem um histórico que permite isso. Santos Dumont inventou um avião. Desculpe, americanos, não foram os irmãos Wright. Só que para inventar o avião ele teve que ir lá para Paris, porque aqui do Brasil não sairia do chão. Então, quer dizer, eu acho que dá pra gente mudar a história do Brasil aí.